Fizeram uma pergunta para Jesus e a pergunta foi essa: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, experimentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E como ele era doutor da lei, Jesus responde para ele: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: respondeste bem, faze isso e viverás. Olha que coisa interessante, né? Ele falou: o que temos que fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus pega: o que você lê? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é amar a Deus de todo o coração? Jesus explica isso. Amar a Deus nada mais é do que aquele que tem a minha palavra, disse Jesus, e guarda e pratica, esse é o que me ama. Muitas pessoas confundem o Evangelho da Graça com o Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça é a palavra de Deus vindo como verdade para nós. Se nós reconhecemos essa verdade e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, aí vem a misericórdia e nos envolve. Pega o miserável, perdido, coloca dentro do coração de Deus e agracia ele com a salvação através do sangue de Cristo. Mas somos salvos para quê? Efésios 6,10 diz que nós somos salvos para andarmos segundo as boas obras que de antemão o Senhor já preparou para nós. Então, quando falamos em mandamento de Deus, hoje, mesmo na graça, existem princípios a serem respeitados. Hoje mesmo na graça, existem princípios para serem obedecidos. Porque o Evangelho, o reino de Deus, ele é organizado. O reino de Deus, ele tem ordem, ele tem decência, ele é regido por leis espirituais, ele é regido por princípios espirituais. E a obediência a esses princípios, essa obediência traz sim para nós bênçãos de Deus. Traz sim para nós de bênçãos do Senhor. Você pode observar que quando o Deus ele criou Adão e criou Eva, colocou eles no Éden, ele não largou os dois lá sem regra, né? sem mandamentos, né? Sem princípios. Deus, quando colocou eles lá, Deus deu para eles: olha, de tudo que tem aqui nesse Éden, né? Vocês podem experimentar, vocês podem comer, com uma ressalva: o pecado, a desobediência, o anátema, aquilo que eu condeno, não é para vocês tocarem. Porque se vocês tocarem, vocês também irão morrer. Aí algumas pessoas pregam: você está muito enganado, pastor. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu pelo pecado de todos. Você que está muito enganado. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28 diz que ele, assim como se entregou uma vez para purificar, ou para limpar, arrancar o pecado de muitos e não de todos. Por que o pecado de muitos? Porque tem muita gente que acha que indo ao batismo e vivendo uma vida no pecado, vivendo a fornicação, vivendo o adultério, vivendo na mentira, vivendo defraudando as pessoas, vivendo completamente com a mesma roupagem da velha criatura, eles acham que são salvos. Jesus encontra um religioso em João capítulo 3 e diz assim, olha o que Jesus diz: é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem muito menos entrar no reino de Deus. Esse reino de Deus, ele foi inaugurado antes da fundação do mundo. Ele é estendido até nós hoje por Jesus, pregação de João Batista. Ele vai ser um reino milenar e vai ser um reino eterno. Então, eu peço para que você reflita sobre isso. Eu peço para que você observe esse versículo. O que temos que fazer para herdar a vida eterna? Nós devemos aceitar Jesus, reconhecer os nossos pecados, nos arrependermos, mas temos fruto também do arrependimento. Uma pessoa salva, ela tem o fruto do arrependimento. Ela erra, ela falha, mas ela não vive na habitualidade do erro. Ela não vive de forma obstinada no erro.
ela não vive dessa forma, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. O Senhor Deus dá uma advertência até mesmo para uma igreja chamada Tiatira. Essas igrejas do Apocalipse, elas se remetem aos períodos, a igreja, a períodos, né? 7 períodos da igreja, até o dia do arrebatamento. Se remete também à igreja local. Você pode identificar uma igreja local através dessas cartas, e você pode também se identificar como que você é como igreja. E olha só o que o Senhor, ele fala a essa igreja, a igreja de Tiatira, que foi um período da igreja de Deus. E aonde da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, Jesus Cristo, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que nas tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Então você vê, são pessoas que realmente fazem algo para Deus. Fazem algo para Deus, são pessoas que fazem algo para as pessoas e tudo mais. Tem obras, muitas obras, né? Pessoas que gostam de fazer obra. Mas vamos lá. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Aí olha o versículo 21, olha só. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Olha o que Deus fala para a igreja. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E depois tem coisa pior aqui, irmãos. A maldição alcança filhos, alcança tudo. Isso aqui foi falado para a igreja. Foi falado para a igreja. Agora você vê que as coisas não acontecem de uma hora para outra. As coisas, elas vêm e elas agem, né, com o tempo. Passa um tempo, Deus dá ali arrependimento para a pessoa, Deus fala com a pessoa, mas a pessoa insiste, até que a colheita vem. Deus não quer que isso aconteça comigo, Deus não quer que aconteça com você, tá certo? Vamos mantermos firmes na presença de Deus, sempre buscando ao Senhor, né? Dia de manhã, à tarde, à noite, nos examinando, andando na presença de Deus, cumprindo o nosso papel e sendo abençoados, em nome do Senhor Jesus, não só com o Evangelho da Graça, mas também através do Evangelho do Reino. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.